Mas não só isso, os profetas também falaram. Então a gente começou lá em Abraão, a gente foi para o Egito, Êxodo, a gente foi para o templo em Salomão, a gente passou pelos Salmos, agora a gente chega nos profetas, e a gente encontra também o mesmo tema sendo desenvolvido. Isaías 52, 7 ao 10, principalmente o versículo 10, o Senhor desnudou o seu braço santo à vista de todas as nações. Braço santo tem a ver com o agir de Deus, o poder de Deus. Tá? Aqui o profeta usa a linguagem que a gente entende para facilitar o nosso entendimento do texto. Não quer dizer que Deus tem braço, mas se você imaginar um braço forte, você consegue imaginar um pouco mais, de uma forma um pouco mais concreta, força. Não consegue? Um braço forte vai te dar uma noção mais concreta do que é força. Então, é a força de Deus, é o poder de Deus. O Senhor desnudou o seu braço santo, ou seja, Ele mostrou o seu poder, Ele agiu de forma poderosa e à vista, ou seja, todas as nações viram e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, os confins da terra estão inclusos, devem ver a salvação do nosso Deus. De novo, evangelizar não é comunicar o evangelho, comunicar a salvação em Cristo. Quando evangelizamos, os povos veem a salvação. Isaías 52 previa isso. Joel 2, 28 e 32, essa é a profecia do dia de Pentecostes. Né? O dia de Pentecostes é o cumprimento, é a realização dessa profecia. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Até, versículo 29, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Servos e servas normalmente eram estrangeiros, eram outros povos. Tinham servos dentro dos próprios israelitas, sim, mas muitas vezes eles eram pessoas de outras nações. Todo aquele, versículo 32, que invocar o nome do Senhor será salvo. Não... O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a salvação, falando de um ponto de vista soteriológico, a salvação nunca foi só para os judeus. Ela começa com os judeus, mas Deus sempre planejou salvar toda a terra, todos os povos. Então, quando Jesus Cristo nos manda ir a todos os povos pregar, Ele está falando, olha, vá e faça aquilo que o meu Pai prometeu fazer. Vá e seja instrumento de promessas eternas que Deus fez ao seu povo e anunciou que aconteceria. Quando você evangeliza, você está sendo instrumento de cumprimento das promessas de Deus. Isso é uma motivação muito grande, porque você pode evangelizar com confiança. Eu não estou aqui fazendo algo por prepotência. Eu não estou aqui fazendo algo só porque teve aula no IBA e o pastor falou que eu tenho que fazer. Eu não estou aqui fazendo algo porque eu não tenho nada melhor para fazer. Eu estou fazendo algo que Deus prometeu que iria acontecer. Ele prometeu que o evangelho chegaria, que a salvação seria vista por todas as terras, por todos os povos. Tem mais, tá? Isaías 62, versículo 10 e 12. O Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa. Então as extremidades da terra vão ouvir que o Salvador veio. Isaías 42, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Tá? É claro que todos esses textos proféticos estão falando do que Jesus faria. E Jesus fez. E a luz de Cristo chega para todos os gentios, através da missão. Através da missão, do evangelismo. É que eu uso missão no sentido de evangelizar. Tá? Eu sei que ontem eu falei uma coisa, mas eu estou mudando o contexto um pouquinho, para a gente ficar mais familiarizado com as expressões. Até aqui alguma dúvida? Aí. Algum comentário? Então, o meu objetivo é o quê? Mostrar que existe um fundamento bíblico nas promessas de Deus para o evangelismo. Então, é um erro muito comum separar o Antigo do Novo Testamento e achar que a gente está só sobre o Novo e as coisas acontecem só sobre o Novo. Quando a gente interpreta o Novo à luz do Antigo, ou melhor, o Antigo à luz do Novo,
a gente vê a sabedoria, a beleza, o poder de Deus de uma forma muito maior ainda, muito melhor. É fascinante mesmo. E é um encorajamento muito grande, né? Então, sendo mais específico com relação ao evangelismo, o mais difícil Deus já fez, que é trazer a salvação, cumprir, dar o Filho para alcançar pecadores, realizar o perdão dos pecados pela obra do seu Filho. Isso Ele já fez. Por que às vezes a gente duvida que Ele vai fazer com que essa salvação fique conhecida em todas as terras? Que a gente tem medo de evangelizar, tem vergonha e outras diversas dificuldades. A gente precisa deixar que as promessas de Deus sirvam de motivação e de força para nós, para fazermos. Não só no que diz respeito ao evangelismo, é claro, né? Se a gente compreendesse mesmo as promessas de Deus e como elas se cumpriram em Cristo, muitos dos nossos problemas ficariam menores. Até, inclusive, problemas mentais, de medo, ansiedade, desespero. É porque a gente perde foco das promessas de Deus. A gente precisa sempre estar nos lembrando das promessas que Deus fez. Porque Ele já cumpriu a principal e a mais difícil delas. Então, as outras é até mais fácil para Ele cumprir. E, além disso, Ele não é homem para mentir, Ele é fiel à sua palavra. O mundo passará, mas a palavra de Deus não passará. Então, nós temos promessas que prometem o cumprimento das promessas. Olha só que coisa interessante, que coisa fascinante. Então, o que eu tentei mostrar é isso. Existem bases, desde lá do Antigo Testamento, que fundamentam o mandamento de evangelizar. Tá? Esse autor, Norman de Jong, ele é um pouco mais corajoso que eu, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais ousado. Ele argumenta que não são apenas bases nas promessas, mas que existe missão acontecendo no Antigo Testamento e Deus é o missionário. Ele chama de pré-evangelismo. Deus está pré-evangelizando antes de Cristo vir ao mundo. E aí ele vai passar também por vários dos textos que eu citei e outros. Ele vai mostrar, por exemplo, a história de Raabe, ele vai mostrar, por exemplo, a história de Ruth, ele vai mostrar a história de Esther, e vai mostrar como Deus está, no decorrer da história de Israel, trazendo pessoas para se tornarem israelitas. Deus está evangelizando. Deus está evangelizando. Esse é o argumento dele. Muito bom livro, interessante. Não sei se eu iria tão longe quanto ele de dizer que existe missão no Antigo Testamento, acho que é um pouco corajoso. Ele cita Jonas, exatamente, cita Jonas e... Tá? É porque a gente não tem tempo, mas a missão de Jonas em Nínive existe um propósito para o bem do próprio Israel. Tá? Depois Deus usa os ninivitas para julgar Israel. E eles não julgam como julgariam se não fosse um povo que tivesse um conhecimento de Deus e da bondade de Deus. Então é meio que Deus preparando, aliviando um pouco o que Ele vai fazer com o seu povo. Mas, de novo, por que eu não iria tão longe quanto a Ele? Porque eu tenho um entendimento que no Antigo Testamento Deus está agindo em prol do seu povo para trazer Cristo ao mundo. Então é o desenvolvimento da história da redenção, tá? Da salvação por Israel. Ele argumenta que às vezes muda um pouquinho, Deus está também evangelizando. Mas é interessante e faz você pensar. Tá? Infelizmente, eu não encontrei tradução desse livro, só tem em inglês. Mas aí você pode, se quiser se aventurar, com dicionários, cursos, né? Mas é um livro interessante. Tá? Então eu trouxe só por uma curiosidade mesmo, certo? Então veja só. Na Bíblia, evangelismo inaugurado, começado na Grande Comissão, mais promessas lá atrás que viram.